A chuva gelada caía sem piedade sobre a estrada lamacenta que cortava as terras de Bramwell, cada gota como um veredicto divino sobre a cabeça daquela que acabara de ser lançada ao mundo sem nada além da própria sombra. O velho portão de ferro da propriedade dos Ashford fechou-se atrás de Point Evangeline, com um rangido agudo e definitivo, selando não apenas a saída daquela casa, mas a última ilusão de que ainda pertencia a alguém, de que ainda havia um lugar onde pudesse ser chamada de filha, mesmo que adotiva. As palavras de desprezo proferidas pela senhora Ashford ainda queimavam na memória mais que o frio penetrante da tempestade. Você já nos custou demais, menina. 18 anos de caridade desperdiçada. Vá e não ouse voltar. O senhor Ashford nem sequer descera da varanda para testemunhar a expulsão, limitando-se a observar, através da cortina de veludo carmesim, o rosto tão inexpressivo quanto o mármore das estátuas que adornavam o jardim frontal. Evangeline carregava nos braços uma trouxa de pano cru, dentro da qual havia 3 vestidos gastos, um chale remendado, uma escova de cabelo com cerdas faltando e um pequeno saquinho de tecido que continha suas únicas posses verdadeiras, ervas secas cuidadosamente selecionadas, raízes amarradas com barbante fino e um caderninho manchado onde anotara, ao longo dos anos, receitas de tisanas, cataplasmas e ungüentos. Aquele conhecimento fora o único presente verdadeiro que recebera na vida, transmitido por Marta, a velha curandeira da vila, que morrera 3 invernos atrás, levando consigo os segredos que não couberam nas páginas amareladas do caderno. Seu defeito externo era visível aos olhos cruéis do mundo. A pobreza extrema, evidente nas roupas remendadas e nos sapatos que deixavam a água entrar a cada passo. As mãos marcadas pelo trabalho incessante, calos que falavam de anos, esfregando pisos de pedra e carregando baldes pesados, e uma leve claudicação na perna esquerda, lembrança eterna de uma febre mal cuidada aos 7 anos de idade, quando a família adotiva considerara que chamar um médico custaria mais do que ela valia. A perna sarara torta, e Evangeline aprendera a andar de modo que o defeito passasse quase despercebido, mas a dor latejante que subia pela coxa nas noites frias jamais a deixava esquecer seu lugar no mundo. Mas dentro dela ardia um poder que ninguém valorizara, um poder quieto, sem ostentação, que se manifestava na paciência infinita com que colhia folhas de verbena sob a lua cheia, na precisão com que dosava gotas de tintura de valeriana para acalmar insônias rebeldes, na habilidade ancestral de ouvir o corpo alheio e compreender suas aflições antes mesmo que a boca pronunciasse a queixa. Naquela noite de abandono, Evangeline caminhou sem rumo definido pela estrada principal que ligava Bramwell às terras vizinhas. Não tinha destino. Não tinha plano, tinha apenas a certeza de que precisava colocar distância entre si e aquela casa que nunca fora sua, onde cada refeição fora cobrada com humilhação, cada cama quentinha no inverno condicionada à servidão silenciosa. O vento uivava entre os carvalhos antigos que ladeavam o caminho e a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos relâmpagos ocasionais que rasgavam o céu plúmbeo. Foi durante um desses clarões súbitos que Evangeline avistou algo que não deveria estar ali. À margem esquerda da estrada, quase confundido com a própria noite e a lama escura, jazia um homem caído. O cavalo, um puro sangue de pelagem negra que reluzira brevemente sob o relâmpago, estava a alguns metros de distância, ainda com a sela atada, mas as rédeas soltas, relinchando nervosamente e batendo os cascos no solo encharcado. O corpo do homem permanecia imóvel. Uma perna dobrada em ângulo estranho, o braço estendido como se houvesse tentado amortecer a queda. O medo lutou contra o instinto. Evangeline hesitou,
a mão apertando a alça da trouxa até os nós dos dedos ficarem brancos. Poderia seguir em frente, pensar apenas em si mesma, justificar a indiferença dizendo que não tinha forças para carregar o fardo alheio quando o próprio peso já era esmagador. Mas algo mais forte, algo que Marta chamara de chamado da alma curandeira, puxou Evangeline de volta. Ajoelhando-se na lama fria, sentiu a textura viscosa penetrar através do tecido fino da saia, gelando os joelhos. Aproximou os dedos trêmulos do pescoço do homem e encontrou ali o pulso fraco mas persistente, um tambor distante que anunciava vida resistindo ao apagamento. O peito subia e descia com dificuldade. Cada inspiração acompanhada de um som úmido que Evangeline reconheceu imediatamente, fluido nos pulmões, início de pneumonia induzida pelo frio extremo e pela exposição prolongada. Sem saber quem ele era, sem imaginar o peso do nome que carregava ou a fortuna que comandava, Evangeline fez o que sempre fizera quando confrontada com sofrimento. Cuidou. Com as poucas ervas secas que trazia no saquinho de pano, improvisou um emplastro de tomilho e bardana, moendo as folhas secas entre as pedras que encontrou na margem da estrada e misturando-as com água da chuva para formar uma pasta grossa. Abriu o casaco encharcado do homem e aplicou o emplastro diretamente sobre o peito, onde o coração lutava contra o frio assassino. Passou a noite inteira ali, agachada ao lado daquele desconhecido, protegendo-o da chuva incessante com o próprio corpo inclinado, o xale remendado estendido sobre ambos como tenda improvisada. Murmurou orações baixas, não as fórmulas vazias ensinadas na igreja, mas as cantigas antigas que Marta cantarolava enquanto preparava remédios, palavras em língua esquecida que pareciam pulsar com poder próprio. A febre do homem era intensa. A pele ardia sob os dedos de Evangeline, e ela precisou refrescar a testa dele repetidamente com trapos molhados na chuva. Quando os primeiros raios de sol perfuraram as nuvens carregadas, anunciando um amanhecer hesitante, Evangeline estava exausta. Os olhos ardiam. A perna esquerda latejava com dor aguda por ter permanecido tanto tempo na mesma posição desconfortável, e o estômago contraía-se de fome e frio. Mas o homem respirava melhor. A febre cedera ligeiramente. Foi então que os cavaleiros surgiram. Eram 6 homens armados, vestidos com librés de veludo verde escuro e bordados em fio dourado, que identificavam seu senhor. Os cavalos, todos magníficos animais de guerra, avançaram em formação pela estrada até pararem abruptamente diante da cena inusitada. O líder do grupo, um homem de meia-idade com cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda, desmontou com agilidade marcial e correu até o corpo caído. Vossa Graça, a voz do soldado carregava pânico mal disfarçado. Duque Nathaniel, senhor, pode me ouvir? Evangeline foi afastada sem cerimônia, empurrada para trás por mãos rudes, que não se importaram com sua claudicação ou exaustão. Cambaleou e quase caiu, mas conseguiu recuperar o equilíbrio apoiando-se no tronco de um carvalho. Observou atordoada, enquanto os homens cercavam o ferido, gritando ordens uns para os outros, trazendo cobertores e preparando uma maca improvisada com varas e o próprio casaco do capitão. Quem é você? A pergunta veio como chicotada, e Evangeline girou a cabeça para encontrar o capitão da guarda a poucos centímetros de distância, os olhos estreitados em suspeita. O que fez com ele? Eu salvei sua vida. As palavras saíram fracas, rouca por causa do frio e do cansaço. Encontrei-o caído. Estava morrendo de febre. Conveniente. O capitão cuspiu ao lado, gesto de desprezo inequívoco. Uma vagabunda encontra o homem mais poderoso da região por acaso, e nós devemos acreditar em bondade pura. Antes que Evangeline pudesse responder, outro soldado aproximou-se, segurando algo na mão enluvada.
Era o saquinho de ervas de Evangeline, que caíra da trouxa durante a noite. Isto estava com ela, capitão. Plantas estranhas. Poderia ser veneno. O mundo girou. Evangeline tentou explicar, as palavras tropeçando umas nas outras em desespero. Não, são ervas medicinais. Tomilho, bardana, valeriana. Usei para baixar a febre dele, para ajudar. Vocês precisam acreditar. Eu jamais. Silêncio. O capitão ergueu a mão num gesto autoritário. Você vem conosco. Se sua graça sobreviver, talvez seja poupada. Se ele morrer... A ameaça ficou suspensa no ar, mais eficaz por não ser completada. Evangeline foi presa pelos pulsos com cordas ásperas que mordiam a pele delicada. Sua trouxa foi confiscada, revistada com brutalidade que rasgou um dos vestidos. Foi então que ela soube, através dos murmúrios assustados dos soldados, quem salvara durante aquela noite de tempestade. Um homem que não perdoava erros, não tolerava fraquezas e que governava seus domínios com punho de ferro desde que perdera a esposa anos atrás, numa tragédia que os criados sussurravam ter transformado seu coração em pedra. E Evangeline, a menina abandonada sem nome e sem lar, acabara de cruzar destinos com ele da maneira mais improvável possível. A viagem até o castelo de Ravendor durou 2 horas, que pareceram dias inteiros. Evangeline foi colocada numa carruagem fechada, escoltada por 2 guardas que não dirigiram palavra alguma durante todo o trajeto. Através da pequena janela com grades, observou a paisagem transformar-se gradualmente. As estradas lamacentas deram lugar a caminhos pavimentados com pedra de cantaria. As cabanas humildes dos camponeses foram substituídas por propriedades cada vez maiores e mais opulentas. Até que, finalmente, o castelo surgiu no horizonte como uma aparição de contos antigos. Ravendor erguia-se sobre uma colina suave, suas torres de pedra cinza escura perfurando o céu ainda nublado. Muralhas espessas cercavam o complexo principal. E Evangeline contou nada menos que 6 torres de vigia antes de desistir. Bandeiras com o brasão ducal, um corvo negro sobre campo verde, tremulavam ao vento que começava a soprar com menos fúria, anunciando o fim da tempestade. O portão principal abriu-se com um gemido de correntes grossas, e a carruagem avançou por um pátio interno que poderia facilmente abrigar uma pequena vila. Cavalariças imensas ocupavam a ala direita. Estufas com estruturas de vidro e ferro trabalhado alinhavam-se à esquerda. Ao centro, uma fonte monumental representava o mesmo corvo do brasão, de cujo bico jorrava água cristalina que caía numa piscina circular de mármore branco. Evangeline foi retirada da carruagem e imediatamente conduzida para dentro do castelo, através de uma entrada lateral, claramente reservada para servos e visitantes indesejados. Os corredores pelos quais passou eram largos o suficiente para 3 homens caminharem lado a lado. Os tetos abobadados elevavam-se a alturas vertiginosas, e tapeçarias ricas cobriam paredes de pedra nua, retratando cenas de caçadas ancestrais e batalhas épicas. O cheiro era peculiar. Cera de abelha das velas que ardiam em candelabros de prata ao longo de todo o percurso, misturada com o aroma de madeira polida dos móveis e um toque leve de incenso que vinha da capela privada, cuja porta entreaberta deixava escapar murmúrios de orações matinais. Foi levada até uma sala austera na ala dos criados. Claramente uma cela improvisada, com uma cama estreita de madeira, um baú vazio e uma janela alta demais para permitir qualquer tentativa de fuga. A porta trancou-se atrás dela com um clique definitivo. Ali, Evangeline permaneceu sozinha por horas que se arrastaram como chumbo derretido. A fome apertava o estômago. O frio dos ossos não cedia, apesar da lareira acesa no canto. E o medo...
O medo era uma criatura viva que róia por dentro, sussurrando possibilidades terríveis sobre o que aconteceria quando o Duque despertasse. Se despertasse. O sol já se punha no horizonte quando a porta finalmente abriu-se. Uma mulher entrou, de meia idade, vestida com o uniforme impecável de governanta-chefe. Vestido preto até os tornozelos, avental branco engomado, cabelos grisalhos presos em coque apertado. O rosto era severo, marcado por rugas de expressão que sugeriam décadas de desaprovação. Mas os olhos, pequenos e escuros, brilhavam com inteligência aguçada. Levante-se! A ordem veio seca, sem rodeios. Duque Nathaniel despertou e exige sua presença. O coração de Evangeline disparou. Forçou as pernas trêmulas a obedecê-la, endireitando-se da cama onde estivera sentada. A governanta examinou-a de alto a baixo, franzindo o nariz, ao notar a saia ainda manchada de lama seca, os cabelos desgrenhados, a aparência geral de alguém que sobrevivera a um naufrágio. Você é uma desgraça ambulante. O julgamento foi proferido com naturalidade cruel. Mas ordens são ordens. Venha. Evangeline seguiu a governanta através de corredores diferentes daqueles por onde fora trazida. Estes claramente destinados aos moradores principais do castelo. Tapetes persas cobriam os pisos de mármore, amortecendo os passos. Retratos a óleo de ancestrais severos observavam das paredes com olhos que pareciam seguir cada movimento. Passaram por salas de estar luxuosas, uma biblioteca cujas estantes chegavam ao teto altíssimo e, finalmente, subiram uma escadaria larga com corrimão de mogno entalhado à mão. Os aposentos do duque localizavam-se na ala oeste do segundo andar, protegidos por guardas postados em cada extremidade do corredor. As portas duplas de carvalho maciço abriram-se silenciosamente, revelando uma suíte de dimensões palatinas. A cama dominava o ambiente, uma estrutura de 4 colunas com dossel de veludo verde escuro, lençóis de linho fino e uma colcha bordada com o brasão ducal em fios de ouro. Mas foi o homem recostado contra a montanha de travesseiros que capturou toda a atenção de Evangeline. Mesmo enfraquecido pela doença e pela queda, sua presença dominava o espaço como sol escaldante. Os cabelos negros, ligeiramente longos, caíam desarrumados sobre a testa alta. O rosto possuía uma beleza severa, quase cruel. Maçãs do rosto salientes, mandíbula quadrada, nariz perfeitamente reto. Mas eram os olhos que roubavam o fôlego. Cinza tempestade, tão claros que pareciam capazes de enxergar através de máscaras e mentiras, dissecando verdades que outros escondiam até de si mesmos. Usava uma camisa de dormir de linho branco que deixava entrever parte do peito musculoso, onde o emplastro de Evangeline ainda estava aplicado, agora coberto por ataduras limpas. A pele dele tinha a palidez de quem lutara contra a morte e vencera por margem estreita. Aproxime-se. A voz era grave, rouca, mas carregava autoridade inabalável. Evangeline obedeceu, cada passo uma tortura por causa da perna que reclamava do esforço acumulado. Parou a uma distância respeitosa da cama, mantendo os olhos baixos como convinha a alguém de sua posição, ou falta dela. Olhe para mim quando falo com você. A ordem veio cortante. Evangeline ergueu o olhar, encontrando aqueles olhos cinzentos que a estudavam com intensidade desconcertante. O duque permaneceu em silêncio por longos segundos, e Evangeline sentiu-se nua sob aquele escrutínio, como se cada falha, cada fraqueza, cada segredo estivesse sendo catalogado e julgado. Dizem que você me salvou. Não havia gratidão na afirmação, apenas constatação factual. Os médicos confirmam que sem o tratamento imediato que você aplicou, eu teria morrido de pneumonia antes que meus homens me encontrassem. Evangeline não soube o que responder. Assentiu levemente, o coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Por quê?
A pergunta veio acompanhada de inclinação mínima de cabeça. Você não me conhecia. Poderia ter me deixado morrer e seguido seu caminho. Por que arriscou sua própria vida numa noite de tempestade para salvar um desconhecido? Pela primeira vez, Evangeline encontrou sua voz. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. As palavras saíram simples, honestas, porque alguém precisava de ajuda e eu podia oferecê-la. Não há mais razão além dessa. Algo indefinível passou pelos olhos de Nathaniel. Surpresa, talvez, ou desconfiança. Ele recostou-se mais profundamente nos travesseiros, como se o breve diálogo houvesse drenado energia preciosa. Você tem conhecimento de cura? Os médicos examinaram seu emplastro. Disseram que a combinação foi engenhosa. Onde aprendeu? Com uma curandeira da vila, senhor. Marta era seu nome. Ela me criou nos primeiros anos, antes de... Evangeline interrompeu-se, percebendo que estava prestes a revelar mais do que deveria. Antes de... O duque insistiu, implacável. Antes de ser entregue à família Ashford como órfã, senhor. Os Ashford. Nathaniel saboreou o nome como se fosse veneno. Conheço aquela família. Parasitas que vivem de aparências e dívidas. Presumo que não foi uma experiência agradável estar sob o teto deles. Evangeline não respondeu, mas seu silêncio falou mais alto que palavras. O duque respirou fundo, uma decisão formando-se por trás daqueles olhos tempestuosos. Você ficará aqui. A sentença veio definitiva, irrevogável. Cuidará de minha recuperação até que os médicos me declarem completamente restaurado. Em troca, receberá alojamento, alimentação e uma pequena quantia ao final. Depois disso, será livre para ir embora ou permanecer como criada, se desejar. Fez uma pausa e então acrescentou com frieza calculada. Não confunda isso com gratidão. É uma transação. Você possui uma habilidade útil e eu necessito dela temporariamente. Nada mais. Evangeline compreendeu perfeitamente. Nenhuma bondade, nenhum afeto. Apenas uma troca comercial fria, como se ela fosse ferramenta descartável que seria guardada após o uso. Assentiu. Por que outra escolha tinha? Compreendo, Vossa Graça. Ótimo. Senhora Pembroke. Nathaniel chamou a governanta que permanecera no limiar da porta. Providencie acomodações adequadas para a... Ele hesitou, percebendo que não sabia seu nome. Evangeline, senhor. Para Evangeline. Terminou sem mudar a entonação. E certifique-se de que ela tenha acesso às ervas necessárias para preparar os tratamentos. Estabeleça uma rotina de cuidados. Quero relatórios diários sobre meu progresso. Sim, Vossa Graça. Evangeline foi dispensada com um gesto e seguiu Sra. Pembroke de volta pelos corredores. Desta vez, foi levada a um quarto pequeno, mas consideravelmente mais confortável que a cela anterior, localizado na ala dos criados superiores. Havia uma cama com colchão de penas, uma cômoda com espelho, uma janela que dava para os jardins internos e até uma pequena mesa com cadeira. Banhe-se e vista roupas limpas. A governanta indicou com o queixo uma bacia de porcelana cheia de água morna que já esperava no canto. Deixei um uniforme sobre a cama. Amanhã, às 6 da manhã, você apresenta-se na cozinha para o desjejum e depois sobe para os aposentos de Sua Graça. Pontualidade é essencial. Atrasos não serão tolerados, entendeu? Sim, senhora. Mais uma coisa. Pembroke parou na porta, virando-se com expressão severa. Não se iluda com fantasias tolas sobre conquistar o coração do duque ou ascender socialmente. Ele é viúvo e pretende permanecer assim. Mulheres como você são invisíveis para homens como ele. Faça seu trabalho, receba seu pagamento e vá embora quando chegar a hora. A vida será mais fácil se você aceitar isso desde o princípio. A porta fechou-se e Evangeline ficou sozinha novamente.
Mas desta vez, pela primeira vez em toda a sua vida, tinha um quarto que era temporariamente seu, água quente para banhar-se, roupas limpas esperando-a e a promessa de refeições regulares. Era mais do que tivera nos últimos 18 anos. Naquela noite, deitada na cama, estranhamente confortável, Evangeline olhou pela janela para as estrelas que finalmente apareceram após a tempestade. Não sabia o que o futuro reservava, não ousava ter esperanças, mas estava viva. Tinha propósito temporário, e por ora bastava. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina rigorosa. Evangeline despertava antes do amanhecer. Vestia o uniforme simples, mas digno que lhe fora fornecido. Um vestido cinza com avental branco, discreto e prático. E descia até a cozinha, onde recebia uma tigela de mingau quente e uma fatia de pão com manteiga fresca. Os outros criados mantinham distância educada. Alguns lançavam olhares curiosos, outros demonstravam clara desconfiança da recém-chegada que aparecera em circunstâncias tão incomuns. Às 6h15 em ponto, subia até os aposentos do duque carregando uma cesta de palha, onde transportava ervas frescas, tinturas preparadas na noite anterior, ataduras limpas e os instrumentos básicos de sua arte. Um almofariz de pedra, pequenas facas para cortar raízes, frascos de vidro de diversos tamanhos. Nathaniel de Rivendell revelou-se um paciente difícil. Impaciente por natureza, acostumado a controlar cada aspecto de seu mundo, odiava a fraqueza temporária imposta pela doença. Questionava cada tratamento, exigia explicações detalhadas sobre cada erva utilizada, desafiava diagnósticos com argumentos que demonstravam inteligência afiada e conhecimento surpreendente de medicina, mesmo sendo leigo. Esta tisana tem gosto de lama podre, reclamou numa manhã do 5º dia, empurrando a xícara de chá de equinácea e gengibre. Porque cura, não porque agrada ao paladar, vossa graça. Evangeline respondeu com paciência aprendida em anos, lidando com pacientes difíceis nas vilas. A inflamação nos pulmões ainda não cedeu completamente. Este chá ajuda a expelir o catarro e fortalece as defesas do corpo. Você fala como se houvesse estudado em universidade, Nathaniel observou, examinando-a com aqueles olhos penetrantes. Mas pelas suas mãos, vejo que sua educação veio do trabalho bruto. Evangeline não permitiu que a observação cortante a ferisse. Manteve a voz equilibrada. O conhecimento pode vir de muitas fontes, Senhor. A vida ensina tanto quanto livros, quando se está disposto a aprender. Algo mudou imperceptivelmente na expressão do duque. Não exatamente suavização, mas talvez interesse. Pegou a xícara rejeitada e bebeu o conteúdo numa única tentativa, fazendo careta ao amargor. Satisfeita? Imensamente, vossa graça. Um silêncio confortável estabeleceu-se então, pontuado apenas pelo crepitar da lareira. Evangeline trocou as ataduras do peito de Nathaniel com eficiência profissional, os dedos trabalhando rápido, mas gentilmente. A pele dele ainda estava quente demais. O coração ainda batia acelerado, mas havia melhora notável em relação aos primeiros dias. Você não teme a mim? A observação veio súbita. Por quê? Evangeline interrompeu o trabalho, considerando a pergunta com seriedade que merecia. Porque temo mais a desonestidade, Senhor. O Senhor pode ser cruel, dizem, mas não é falso. Prefiro enfrentar verdade dura a conviver com mentira doce. Nathaniel ficou em silêncio por tanto tempo que Evangeline achou que havia se excedido. Mas então ele falou, a voz mais baixa, quase introspectiva. Minha esposa preferiu mentiras doces. Descobri tarde demais. Evangeline não pressionou. Terminou a troca de ataduras, recolheu os materiais usados e preparava-se para retirar-se quando o duque a deteve com outra pergunta. Você conhece crianças?
A pergunta pegou Evangeline desprevenida. Cuidei de algumas na vila quando adoeciam. Por quê, Senhor? Nataniel hesitou. A primeira vez que Evangeline o via demonstrar incerteza. Então, com voz cuidadosamente neutra, revelou: tenho um sobrinho, Theo. Ele tem 6 anos e está doente. Não fisicamente apenas, entendem os médicos, mas algo mais profundo. Desde que perdeu os pais, há 2 anos, num acidente de carruagem, ele não fala. Rejeita todos que tentam aproximação. Passa os dias trancado no quarto, recusando comida, fugindo de contato humano. E o senhor deseja que eu o examine? Desejo que você tente o que uma dezena de médicos falharam em conseguir. Admitiu com relutância que roçava desespero. O menino é meu único herdeiro vivo, se ele continuar definhando assim. Não completou a frase, mas a preocupação genuína transparecia. Eu tentarei, Vossa Graça, mas não prometo milagres. Não peço milagres, peço competência. Você demonstrou ter isso. Assim, naquela tarde, após completar os cuidados diários com o Duque, Evangeline foi conduzida pela senhora Pembroke até a ala leste do castelo, onde ficavam os aposentos infantis. O corredor estava mais silencioso que o resto do castelo, uma quietude opressiva que pesava como manto fúnebre. Ele fica ali. Pembroke apontou para uma porta de madeira clara com entalhes de animais da floresta. Tente se quiser, mas não espere sucesso. Criadas desistiram, tutores desistiram. O próprio Duque. Ela suspirou, deixando a frase morrer. Evangeline aproximou-se da porta. Bateu levemente. 3 toques suaves. Silêncio. Girou a maçaneta e empurrou devagar. O quarto que se revelou era espaçoso e lindamente decorado. Papéis de parede com ilustrações de florestas encantadas, móveis em miniatura perfeitamente proporcionados, prateleiras cheias de brinquedos caros que pareciam nunca terem sido tocados. A cama era pequena, mas suntuosa, coberta com uma colcha azul celeste bordada com estrelas prateadas. E no canto mais distante, encolhido entre a parede e um baú, estava Theo. O menino era pequeno demais para 6 anos, magro ao ponto da magreza tornar-se preocupante. Os cabelos castanho claros caíam desarrumados sobre a testa, ocultando parcialmente um rosto de feições delicadas que teria sido angelical, não fosse a expressão de terror contido. Os olhos, grandes e castanhos, como os de um cervo assustado, fixaram-se em Evangeline com mistura de medo e súplica silenciosa. Evangeline não se aproximou. Permaneceu na entrada, dando ao menino espaço e controle da situação. Sentou-se no chão bem devagar, de modo que ficassem na mesma altura. Olá, Theo. Sua voz saiu suave como seda. Meu nome é Evangeline. Não vou te machucar. Prometo. O menino não respondeu, mas também não fugiu. Era progresso. Evangeline ficou ali, sentada no chão do quarto de Theo, sem falar, sem forçar proximidade, apenas presente. Após longos minutos de silêncio, tirou do bolso do avental algo que trouxera consigo. Um pequeno boneco de pano que fizera quando tinha 8 anos, seu único brinquedo durante a infância com os Ashford. Era tosco, com feições bordadas irregularmente, um olho ligeiramente maior que o outro, mas havia carinho investido em cada ponto. Colocou o boneco no chão, entre ela e Theo, e então começou a cantar. Era uma cantiga antiga que Marta ensinara, sobre uma criança perdida na floresta que encontra amigos entre os animais e descobre o caminho de casa, guiada pela luz da lua. A melodia era simples, repetitiva, embalar de berço. Evangeline cantou o primeiro verso, depois o segundo. Manteve os olhos no boneco de pano, não forçando o contato visual com Theo, respeitando seu espaço. No terceiro verso, percebeu movimento no canto do olho.
O menino movera-se ligeiramente para a frente. No quinto verso, Theo estava de pé. No sétimo, aproximou-se do boneco. Os dedos pequenos, trêmulos, estenderam-se e tocaram o tecido gasto. Evangeline terminou a cantiga. Silêncio expandiu-se novamente, mas era diferente agora, mais suave, menos opressivo. Você pode ficar com ele se quiser, Evangeline ofereceu, empurrando gentilmente o boneco em direção a Theo. Ele é um bom amigo, nunca falha. Theo pegou o boneco e, num movimento que partiu o coração de Evangeline, abraçou-o contra o peito magro, escondendo o rosto no tecido. Vou vir te visitar amanhã, está bem? Evangeline levantou-se devagar. E posso trazer mais histórias, se você quiser. O menino não respondeu com palavras, mas assentiu. Um movimento mínimo de cabeça, quase imperceptível, mas era a resposta. Evangeline saiu do quarto com lágrimas picando os olhos. No corredor, encontrou a senhora Pembroke boquiaberta. Ele? Respondeu, ele nunca. Em 2 anos. A governanta parecia genuinamente chocada. É um começo, Evangeline disse suavemente. Apenas um começo, mas era mais que isso. Era a esperança brotando onde todos haviam desistido dela. E quando Evangeline subiu aos aposentos do Duque, no final daquele dia, para o relatório noturno, encontrou Nathaniel de Ravendor de pé pela primeira vez, apoiado na ombreira da janela, olhando para os jardins banhados pelo crepúsculo. Ele aceitou você. Não era pergunta. De alguma forma, o Duque já soubera. Pembroke me relatou. Sim, senhor. Nathaniel virou-se e, pela primeira vez, desde que se conheceram, algo além de frieza habitava aqueles olhos cinzentos. Você tem dom, Evangeline, não apenas com ervas, mas com pessoas quebradas. Somos todos quebrados de alguma forma, Vossa Graça. Evangeline respondeu com verdade simples. Alguns apenas escondem melhor as fissuras. O olhar que Nathaniel lançou-lhe então foi longo, avaliador e impossível de decifrar completamente. Continue cuidando de Theo, além de mim. Considero isso parte de seus deveres agora. Sim, Vossa Graça, mas ambos sabiam que já não era apenas dever. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era a conexão começando a formar-se, onde nenhum dos dois planejara permitir. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo que Evangeline jamais imaginara possível. Suas manhãs começavam com os cuidados a Duque Nathaniel, que progredia notavelmente. A febre finalmente cedeu completamente, a tosse diminuiu até desaparecer, a força retornou aos músculos enfraquecidos pelo período de inatividade. Os médicos oficiais do castelo, convocados para examinar o paciente, declararam-se impressionados com a recuperação e, relutantemente, admitiram que as técnicas da curandeira camponesa possuíam mérito. Mas era com Theo que Evangeline verdadeiramente florescia. Todos os dias, após o almoço, subia até o quarto do menino. Estabeleceu uma rotina cuidadosa, previsível, que oferecia a Theo a segurança de saber o que esperar. Sempre batia 3 vezes na porta. Sempre esperava permissão tácita antes de entrar. Sempre sentava-se no mesmo lugar, perto da janela, deixando o menino escolher se queria aproximar-se ou manter distância. Nos primeiros dias, simplesmente cantava. As cantigas de Marta, melodias antigas que pareciam carregar magia própria. Theo ouvia do seu canto, abraçado ao boneco de pano, mas gradualmente, a cada dia, aproximava-se alguns centímetros. Na segunda semana, Evangeline trouxe um livro de histórias ilustradas que pedira emprestado da biblioteca. Começou a ler em voz alta, descrevendo as imagens com riqueza de detalhes para ajudar a imaginação de Theo a voar. O menino mudou-se do canto para a beirada da cama, depois para a cadeira ao lado de Evangeline, até que numa tarde chuvosa, simplesmente escalou no colo dela, encostou a cabeça no ombro
e ouviu a história do cavaleiro e o dragão com olhos arregalados. Foi um momento de virada silenciosa, testemunhado apenas pela chuva que tamborilava na janela. Evangeline abraçou o menino com delicadeza, continuando a leitura como se nada de extraordinário tivesse acontecido, mas sentindo o coração transbordar de emoção que não tinha nome. Não era amor maternal, pois não era mãe. Não era amor filial, pois não era irmã. Era algo mais puro, mais essencial, conexão humana em sua forma mais sincera. Mas Theo ainda não falava. Evangeline observava atentamente, procurando pistas. O menino claramente compreendia tudo o que era dito. Seguia instruções simples quando transmitidas com gestos, demonstrava inteligência aguçada na maneira como observava o mundo. Não era incapacidade física que o silenciava. Era trauma emocional profundo, ferida invisível que nenhum médico poderia suturar. Conversou com o Duque sobre suas observações numa noite. Após a rotina de cuidados já não ser mais necessária, mas ambos terem estabelecido o hábito de conversar antes que ela se retirasse. Ele precisa sentir-se seguro novamente. Evangeline explicou, de pé ao lado da lareira, onde as chamas dançavam hipnoticamente. Precisa redescobrir que o mundo não é apenas dor e perda. Quando isso acontecer, as palavras virão naturalmente. Nathaniel estava sentado numa poltrona de couro, um copo de conhaque na mão, a expressão pensativa. Usava agora roupas casuais, camisa de linho entreaberta no colarinho, calças de montaria de veludo escuro. A vulnerabilidade temporária da doença dera lugar à presença imponente natural dele, mas algo fundamental havia mudado nas semanas de convivência. Ele não a tratava mais como criada invisível. Conversavam como? Iguais não seria termo correto, dado o abismo social entre eles, mas havia respeito mútuo que transcendia a classe. Você faz isso parecer simples, Nathaniel comentou, girando o líquido âmbar no copo. Mas sei que não é. Tentei por 2 anos alcançá-lo, falhei miseravelmente. Porque o Senhor carrega suas próprias feridas, Vossa Graça. Evangeline ousou dizer, sabendo que pisava terreno perigoso. E feridos não conseguem curar outros até curarem a si mesmos. Os olhos cinzentos fixaram-se nela com intensidade, que fez Evangeline desejar recuar, mas manteve-se firme. Nathaniel permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela achou que havia se excedido gravemente. Mas então ele falou, a voz baixa, carregada de emoção raramente demonstrada. Minha esposa. Isabelle era seu nome. Eu a amei, genuinamente. Ofereci-lhe tudo, título, riqueza, devoção. Achei que bastaria. Fez uma pausa, bebendo um gole do conhaque antes de continuar. Descobri 3 meses antes de sua morte que havia anos ela mantinha a amante. Um artista sem vintém que ela sustentava com o meu dinheiro. Quando confrontei-a, ela riu. Disse que casara comigo pela fortuna, nada mais. E que jamais deixaria o conforto por amor verdadeiro. Evangeline sentiu a dor naquelas palavras, ferida ainda fresca, apesar dos anos transcorridos. Sinto muito, Senhor. Não quero sua pena. Nathaniel retrucou com aspereza súbita. Quero que entenda por que construí muros, por que aprendi a desconfiar de bondade aparente. Pessoas mentem, usam gentileza como máscara para ocultar ganância. Algumas pessoas fazem isso, sim. Evangeline concordou suavemente. Mas condenar todos pela traição de um é como desistir do mar porque uma tempestade quase te afogou. Nathaniel ergueu uma sobrancelha, surpresa e algo parecido com admiração, misturando-se em sua expressão. Você é incomumente sábia para alguém de sua idade. Sofrimento amadurece rápido, Vossa Graça. Outro silêncio, mas era confortável agora. A lareira crepitava, a noite envolvia o castelo, e algo indefinível, mas real, pairava entre eles. Reconhecimento mútuo de almas que conheceram rejeição,
abandono, mas recusaram-se a deixar isso destruir completamente a capacidade de conexão. Foi naquela noite, ao retirar-se para seu quarto, que Evangeline percebeu estar em território perigoso. Começava a importar-se com o Duque além do dever profissional. Começava a ver, além da máscara fria que ele usava, enxergando o homem ferido por baixo. E isso era loucura. Senhora Pembroke alertara-a claramente. Mulheres como Evangeline eram invisíveis para homens como Nathaniel. Duques não se casavam com curandeiras camponesas. Contos de fada não aconteciam na realidade cruel do mundo aristocrático. Mas o coração, descobriu Evangeline, não obedecia à lógica. A transformação de Theo acelerou-se dramaticamente. O menino começou a comer regularmente, ganhando peso e cor nas bochechas antes pálidas. Saía do quarto espontaneamente, explorando o castelo com curiosidade renovada, sempre segurando a mão de Evangeline ou permanecendo perto dela como âncora de segurança. Os criados comentavam em sussurros maravilhados sobre o milagre. O médico-chefe do castelo pediu para observar os métodos de Evangeline, tomando notas em seu caderno de couro, enquanto ela explicava a importância de paciência, presença constante e afeto genuíno no tratamento de traumas emocionais. O próprio Duque Nathaniel passou a participar das sessões com Theo. Inicialmente hesitante, quase desajeitado em suas tentativas de conectar-se com o sobrinho, gradualmente encontrou seu caminho sob a orientação gentil de Evangeline. Ela ensinava-o através de exemplo, como falar suavemente, como respeitar o espaço do menino, como oferecer afeto sem sufocar. Numa tarde de primavera que florescia tardiamente, os três estavam nos jardins do castelo. Evangeline mostrara a Theo como fazer coroas de flores com margaridas e dentes de leão, e o menino trabalhava concentrado, a língua aparecendo entre os lábios num gesto de esforço adorável. Nathaniel observava, recostado contra um carvalho antigo, os braços cruzados, mas a expressão mais relaxada do que Evangeline jamais o vira. Usava roupas simples, camisa branca, sem gravata, colete de couro, calças de montaria. O vento brincava com seus cabelos negros e pela primeira vez ele parecia humano. Apenas um homem aproveitando tarde tranquila. Você é boa com ele. Observou quando Theo correu até a fonte para buscar água para as flores murchas. Melhor do que eu jamais serei. Não acredito nisso. Evangeline replicou, ajustando as flores em seu próprio colo. Vi como ele o observa agora, Vossa Graça. Há adoração nesses olhos. Theo quer seu afeto, apenas precisa aprender a confiar novamente que não será abandonado. Como você aprendeu isso? A pergunta veio carregada de curiosidade genuína. A confiar apesar de tudo? Evangeline considerou a pergunta, os dedos trabalhando automaticamente, trançando hastes verdes. Não sei se aprendi completamente. Ainda há noites em que acordo esperando ser expulsa novamente, descobrir que tudo isso foi sonho cruel. Mas ergueu os olhos para encontrar os dele. Escolho acreditar que bondade existe, mesmo que rara, porque a alternativa é morrer por dentro muito antes do corpo parar de respirar. Algo intenso lampejou nos olhos cinzentos de Nathaniel. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um grito agudo. Theo! Ambos viraram-se simultaneamente para encontrar o menino caído perto da fonte, a coroa de flores espalhada ao redor dele. O pequeno corpo tremia violentamente. Convulsão ou ataque, Evangeline reconheceu imediatamente. Correu com velocidade que ignorou completamente a claudicação, Nathaniel logo atrás. Ajoelhou-se ao lado de Theo, virando-o de lado para que não engasgasse, verificando a respiração, palpando o pulso que galopava descontrolado. Febre súbita, diagnosticou rapidamente, a mão na testa escaldante. O corpo dele ainda está debilitado. Qualquer infecção menor pode escalar assim. Precisamos levá-lo para dentro. Agora. Nathaniel não hesitou.
Pegou o sobrinho nos braços como se fosse pena e correu para o castelo, Evangeline seguindo com dificuldade pela perna que protestava o esforço. Criados abriram passagem surpresos. A senhora Pembroke, alertada pelos gritos, já preparava o quarto de Theo, acendendo a lareira, trazendo água quente e panos limpos. As horas seguintes foram pesadelo de incerteza. A febre de Theo subia implacavelmente. Evangeline aplicou todos os conhecimentos que possuía. Compressas frias para baixar a temperatura, chás de casca de salgueiro para combater a dor, emplastros de hortelã no peito para facilitar a respiração. Nathaniel recusou-se a sair do quarto, ficando de pé ao lado da cama, a expressão gravada em angústia crua. Ao cair da noite, Theo entrou em delírio. Murmúrios incoerentes escapavam dos lábios rachados. Os olhos abertos não viam o quarto ao redor, perdidos em pesadelo particular. Não, não me deixem. Volta. Por favor, volta. As palavras vinham fragmentadas, entrecortadas por soluços. Evangeline sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. Ao lado, Nathaniel estava pálido como morte. Os punhos cerrados tão fortemente que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele está revivendo o acidente. O duque sussurrou, a voz quebrada. Quando os pais morreram. Ele estava na carruagem, viu tudo. Evangeline pegou a mão pequena e ardente de Theo, segurando-a com firmeza. Estou aqui. Querido, você não está sozinho. Evangeline está aqui. Tio Nathaniel está aqui. Ninguém vai te deixar. Prometo. Repetiu as palavras como mantra, cantiga de conforto que fluía sem cessar. Nathaniel juntou-se a ela, a voz grave misturando-se à dela. Estou aqui, Theo. Seu tio está aqui e não vai a lugar algum. A vigília estendeu-se pela noite. Nenhum dos dois adultos dormiu. Evangeline preparava novos emplastros a cada hora. Nathaniel molhava os panos nas compressas frias. Trabalharam em sincronia perfeita, unidos pelo mesmo objetivo desesperado, salvar aquele menino. Foi ao amanhecer que a febre finalmente quebrou. Theo abriu os olhos, claros, focados. O olhar vagou pelo quarto até encontrar Evangeline, depois Nathaniel. E então, com voz rouca mas audível, pronunciou a primeira palavra completa em 2 anos. Evangeline. O nome saiu como prece, como agradecimento, como reconhecimento de salvação. Evangeline não conseguiu conter as lágrimas que transbordaram. Abraçou o menino contra o peito, sentindo-o abraçá-la de volta com força surpreendente para alguém tão frágil. Estou aqui, sussurrou no cabelo suado dele. Sempre estarei aqui. Quando finalmente soltou Theo, o menino virou-se para Nathaniel. Os olhos grandes encheram-se de lágrimas e uma única palavra emergiu. Tio. Foi demais para o duque. Todo o controle férreo que mantivera por anos desmoronou de uma vez. Ajoelhou-se ao lado da cama e puxou o sobrinho para abraço feroz, protegendo, pedindo perdão tácito por todo o tempo perdido. Estou aqui, filho. A voz de Nathaniel saiu estrangulada. Seu tio está aqui, para sempre. Evangeline afastou-se discretamente, dando-lhes privacidade para o momento. Mas antes que pudesse alcançar a porta, a mão de Nathaniel capturou a dela, dedos entrelaçando-se. Os olhos cinzentos encontraram os dela, e neles Evangeline viu algo que nunca esperara testemunhar. Gratidão, admiração e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Você salvou-o. Nathaniel sussurrou. Salvou a nós dois. Evangeline apertou a mão dele de volta, sem palavras adequadas para responder. Às vezes, silêncio comunicava mais que discursos. A cura de Theo trouxe primavera verdadeira ao castelo de Ravendor. O menino falava agora, inicialmente apenas frases curtas.
mas cada dia com mais confiança. Ria abertamente, brincava pelos corredores, voltara a ser criança que o trauma roubara. Os criados sorriam ao vê-lo passar. O próprio castelo parecia respirar diferente, as pedras antigas aquecendo-se com vida renovada. Evangeline deveria ter partido. O contrato original cumprira-se há semanas. Nathaniel estava completamente recuperado. Theo claramente melhorava. Mas quando o Duque ofereceu-lhe posição permanente como governanta dos aposentos infantis e tutora pessoal de Theo, ela aceitou sem hesitar. As semanas transformaram-se em meses. O verão floresceu glorioso. Evangeline criou jardim de ervas nos fundos do castelo, onde ensinava Theo sobre as plantas que curavam, as que alimentavam, as que deveriam ser evitadas. O menino absorvia conhecimento como terra seca absorve chuva. E Nathaniel estava sempre presente. Participava das lições, fazia perguntas inteligentes, debatia teorias médicas com Evangeline como se ela fosse scholar treinada. Os jantares que antes ele tomava sozinho em seus aposentos, agora aconteciam na sala de jantar familiar, com Theo tagarelando sobre seu dia e Evangeline ouvindo com atenção genuína. Algo estava mudando entre ela e o Duque. Nada dito, nada declarado, mas palpável como tempestade no horizonte. Os olhares sustentados por segundo demais, as mãos que se tocavam acidentalmente e demoravam separar-se. As conversas que se estendiam até tarde da noite, quando Theo já dormia, e seria mais apropriado que Evangeline se retirasse. Mas nenhum dos dois queria terminar. Senhora Pembroke observava com desaprovação silenciosa, mas não interferiu. Talvez mesmo ela reconhecesse que algo excepcional estava acontecendo, algo que desafiava regras sociais rígidas. Foi numa tarde de agosto, quando o calor pesava dourado sobre os jardins, que o passado decidiu cobrar seu preço. Evangeline estava com Theo na biblioteca lendo sobre astronomia, quando um criado entrou apressado. Senhorita Evangeline, sua presença é requisitada na sala de audiências, imediatamente. O tom urgente e formal despertou alarme instantâneo. Evangeline seguiu o criado pelos corredores, o coração acelerando. A sala de audiências era onde o Duque recebia visitantes oficiais, resolvia disputas legais, conduzia negócios do ducado. Não era lugar onde curandeiras fossem convocadas. As portas duplas abriram-se revelando cena que congelou o sangue nas veias de Evangeline. Nathaniel estava sentado em sua cadeira ducal elevada, a expressão talhada em pedra. Ao lado dele, um magistrado local vestido com robes oficiais. E no centro da sala, flanqueados por 2 guardas, estavam os piores pesadelos de Evangeline feitos carne. A mulher que a criara com desdém estava mais velha, o rosto marcado por rugas amargas, mas os olhos mantinham a mesma crueldade calculista. O homem permanecia gordo e pretensioso, usando roupas caras demais para o gosto dele, claramente endividado, mas tentando manter aparências. "Ah, ali está a ladra!" A senhora Ashford apontou o dedo acusador assim que Evangeline entrou. "Viram? Está vivendo em luxo enquanto nos roubou." Silêncio. A voz de Nathaniel cortou como lâmina. "Você falará apenas quando eu permitir." A mulher encolheu-se, mas a maldade não abandonou seus olhos. O magistrado limpou a garganta, desconfortável com a situação. "Vossa Graça, o casal Ashford apresentou acusação formal de roubo contra a senhorita Evangeline. Alegam que ela fugiu de sua casa levando consigo joias e documentos de valor, no total estimado em 500 libras. Evangeline sentiu o chão abrir-se sob os pés. 500 libras? Era a fortuna que ela jamais vira em toda a sua vida. "É mentira." A negativa explodiu dela. "Eu não roubei nada. Fui expulsa com apenas a roupa do corpo e minhas ervas." Mentirosa descarada. Senhora Ashford guinchava. "Temos testemunhas, pessoas que viram você mexendo em nossos pertences dias antes de desaparecer."
Que testemunhas? Nathaniel perguntou a voz baixa, mas perigosa. Apresente-as. O Sr. Ashford deu passo à frente, inflando o peito. Nossa criada principal, Marta, e o mordomo, Jenkins, ambos estão preparados para testemunhar sob juramento que esta criatura ingrata invadiu nossos aposentos privados e foi vista com um estojo de joias da família. Evangeline lutava para respirar. A sala girava. Isso não estava acontecendo. Não podia estar acontecendo. Depois de tudo, depois de finalmente encontrar lugar seguro, eles vinham destruir tudo com mentiras venenosas. O magistrado folheou os papéis que trouxera. As acusações são graves, Vossa Graça. Se provadas, constituem crime punível com prisão e trabalhos forçados. Portanto, você não fará nada até que eu investigue pessoalmente cada detalhe desta farsa. Nathaniel interrompeu com autoridade absoluta. Esta mulher salvou minha vida. Curou meu herdeiro, demonstrou caráter irrepreensível durante meses em minha casa. Não aceitarei acusações sem evidências sólidas. Mas, Vossa Graça, o magistrado tentou protestar. Você questiona meu julgamento? Os olhos cinzentos fixaram-se no homem com intensidade glacial. Não, senhor, de forma alguma. O magistrado apressou-se a recuar. Apenas seguindo protocolos legais. O protocolo será seguido. Nathaniel levantou-se, dominando a sala com presença que não necessitava de gritos. Mas sob minha supervisão, Evangeline permanecerá aqui, não como prisioneira, mas sob minha proteção enquanto investigo. Vocês, apontou para os Ashford, ficarão em Ravendor também, hospedados adequadamente, até que isto seja resolvido. Recusas serão interpretadas como confissão de falso testemunho. Crime que, lembro, é punível com prisão. A senhora Ashford empalideceu, mas manteve a máscara de indignação ofendida. A audiência foi encerrada. Evangeline foi escoltada de volta aos seus aposentos, mas desta vez os guardas permaneceram postados do lado de fora da porta. Não prisioneira, não exatamente, mas certamente não livre. A noite caiu pesadamente. Evangeline não conseguiu comer o jantar que lhe trouxeram. Ficou sentada à janela, observando as estrelas aparecerem e sentiu o peso do mundo esmagá-la novamente. Tão perto. Estivera tão perto de algo real, algo bom. E agora, tudo desmoronava. A batida na porta sobressaltou-a. Antes que pudesse responder, a porta abriu-se e Nathaniel entrou, dispensando os guardas com gesto brusco. Usava roupas de dormir, camisa entreaberta, cabelos desarrumados, como se tivesse passado as mãos neles repetidamente. A expressão estava fechada, mas os olhos traíam um turbilhão de emoções. Você acredita neles? Evangeline sussurrou, a voz quebrada. Acredita que roubei? Nathaniel atravessou o quarto em 3 passos longos e parou na frente dela, tão perto que Evangeline sentiu o calor irradiando dele. Não. A palavra veio feroz, definitiva. Não acredito numa vírgula do que disseram. Mas vivemos num mundo de leis, Evangeline. Preciso provar sua inocência de modo que nem mesmo seus inimigos possam questioná-la. Como? As lágrimas finalmente transbordaram. Eles têm testemunhas. Documentos falsificados, provavelmente. Eu não tenho nada. Sou ninguém. Você não é ninguém. Nathaniel pegou o rosto dela entre as mãos, forçando Evangeline a encará-lo. Você é a mulher que salvou minha vida, que devolveu meu sobrinho ao mundo dos vivos, que trouxe luz a este castelo morto. E eu não permitirei que parasitas oportunistas destruam isso. A intensidade daquelas palavras, a promessa nos olhos cinzentos, quebrou as últimas defesas de Evangeline. Desabou contra o peito dele, soluçando com abandono que não se permitira desde criança. E Nathaniel segurou-a, os braços fortes ao redor dela, o queixo descansando no topo da cabeça dela, murmurando palavras baixas de conforto. Confie em mim, pediu na escuridão do quarto.
Apenas mais um pouco. Confie em mim. E Evangeline, contra toda lógica, contra todo medo, confiou. Nathaniel de Ravendor não fizera sua fortuna e mantido o poder sendo negligente ou confiando cegamente. Quando prometera investigar, quis dizer exatamente isso. Durante os 3 dias seguintes, o duque transformou-se em inquisidor implacável. Convocou os Ashford e suas supostas testemunhas para depoimentos individuais. Enviou homens de confiança até Bramwell para investigar a reputação do casal, suas finanças, suas relações. Contratou especialista em documentos para examinar os papéis apresentados como evidência de compra das joias supostamente roubadas. Evangeline permaneceu em seus aposentos, não exatamente prisioneira, mas certamente impedida de circular livremente. Theo tentou visitá-la, mas foi gentilmente redirecionado por criados. O menino não compreendia completamente o que acontecia, apenas sabia que Evangeline estava triste e isso o afligia profundamente. Foi na manhã do 4º dia que Nathaniel retornou à sala de audiências, convocando todos os envolvidos. Os Ashford chegaram com arrogância mal disfarçada de ansiedade. O magistrado local trouxera 2 colegas, transformando a sessão em tribunal improvisado, e Evangeline foi levada sob escolta, pálida, mas digna, a cabeça erguida apesar do medo que a devorava. Sejam todos bem-vindos. Nathaniel iniciou, a voz fria como gelo de inverno. Após investigação meticulosa, estou preparado para apresentar minhas conclusões. Fez pausa dramática, os olhos percorrendo cada rosto presente. Primeiro, as joias alegadamente roubadas. Consultei especialista que examinou os documentos de compra apresentados pelos Ashford. Ergueu o papel amarelado. Este documento foi falsificado. A tinta utilizada data de não mais que 2 meses atrás, enquanto supostamente deveria ter 12 anos. A assinatura do joalheiro listado é grosseira imitação. O verdadeiro artesão morreu há 5 anos e jamais produziu o conjunto descrito. A senhora Ashford empalideceu visivelmente. Seu marido apertou o braço dela em alerta silencioso. Segundo, as testemunhas. Nathaniel continuou impiedosamente. Marta, a suposta criada, revelou sob interrogatório que foi paga com 10 libras para mentir. Está agora detida por perjúrio. Jenkins, o mordomo, fugiu assim que meus homens chegaram para questioná-lo, confissão tácita de culpa. O senhor Ashford tentou protestar, mas Nathaniel ergueu a mão, silenciando-o. Terceiro, e mais interessante, a situação financeira dos Ashford. O duque sorriu, mas era sorriso de lobo avistando presa acuada. Descobri que vocês estão endividados até o pescoço. Devem a 3 bancos diferentes, a comerciantes locais, até mesmo à igreja da vila. Apostas perdidas, investimentos tolos, vida além de suas posses. Esta acusação contra Evangeline era chantagem transparente. Esperavam que eu pagasse a suposta dívida para proteger alguém sob minha casa, não é verdade? Silêncio absoluto. A senhora Ashford tremia visivelmente agora. Mas há mais. Nathaniel não havia terminado. Durante a investigação, um documento notável surgiu. Uma carta, guardada por uma mulher chamada Marta, curandeira que aparentemente cuidou de Evangeline nos primeiros anos de vida. Evangeline sentiu o coração parar. Marta? Mas Marta morrera anos atrás. Nathaniel desdobrou o papel cuidadosamente preservado, amarelado pelo tempo, mas com escrita ainda legível. Esta carta foi enviada há 19 anos por certo Lord Edmund Hartwick, de Westshire, a Marta, pedindo que ela cuidasse de uma criança ilegítima nascida de relacionamento extraconjugal. O Lorde ofereceu quantia generosa e prometeu que, quando a criança completasse 18 anos, ele providenciaria herança justa. Os olhos cinzentos fixaram-se em Evangeline. A criança era você, Evangeline.
Sua mãe era camareira no solar de Hartwick. Seu pai, embora casado, amou-a genuinamente, mas não podia reconhecê-la publicamente sem causar escândalo. O mundo inteiro parou. Evangeline não conseguia processar as palavras. Pai. Ela tinha pai, tinha nome, tinha origem além do abandono. Lord Hartwick morreu há 3 anos. Nathaniel continuou. Mas seu testamento, que obtive junto ao advogado da família, inclui provisão para Evangeline, filha de Marta. Uma propriedade menor e renda anual de 200 libras. Os Ashford, que foram pagos inicialmente para criá-la, sabiam disso. Quando você fez 18 anos, eles expulsaram-na antes que descobrisse a herança, planejando reivindicá-la eles mesmos através de falsificação de documentos. Quando isso falhou, esta acusação ridícula foi improviso desesperado. A revelação explodiu como bomba na sala. Evangeline lutava para respirar. Propriedade, renda. Ela não era apenas ninguém. Tinha direito a nome, a legado, a passado que não fosse só dor? O magistrado levantou-se, a indignação finalmente sobrepujando a cautela política. Se isso for verdade, isto constitui fraude múltipla. Os Ashford devem ser presos imediatamente. Oh, será verdade. Nathaniel garantiu com satisfação sombria. Tenho todos os documentos originais aqui. Selos verificados, assinaturas autenticadas. O caso é irrefutável. A senhora Ashford desmoronou, o rosto afundando nas mãos. Seu marido tentou fugir, mas os guardas bloquearam a saída. Em questão de minutos, ambos foram algemados e removidos da sala, sob protestos histéricos e ameaças vazias. Quando a comoção finalmente cessou, apenas Nathaniel, Evangeline e o magistrado principal permaneciam na sala. Senhorita Evangeline. O magistrado aproximou-se, curvando-se respeitosamente. Gesto que teria sido impensável horas antes. Aceite minhas mais profundas desculpas pela maneira como foi tratada. Sua herança será processada imediatamente. Providenciarei toda a documentação necessária. Evangeline mal ouviu. Estava atordoada, flutuando em estado de choque que impedia processamento emocional adequado. Foi apenas quando ficaram sozinhos, a sala de audiências enorme e ecoante ao redor deles, que a realidade finalmente penetrou. Evangeline virou-se para Nathaniel, que permanecera silencioso após a saída do magistrado, observando-a com expressão impossível de decifrar. Você fez tudo isso por mim? As palavras saíram frágeis, incrédulas. Fiz o que qualquer pessoa honrada faria. Nathaniel respondeu, mas havia algo mais profundo na voz dele. Busquei a verdade. Não. Evangeline balançou a cabeça. Você poderia ter me entregue aos Ashford, livrado-se do problema. Por que não fez? Nathaniel atravessou a distância entre eles com passos lentos, deliberados. Parou a centímetros de Evangeline, tão perto que ela precisou erguer o rosto para manter contato visual. Por quê? Hesitou pela primeira vez desde que Evangeline o conhecera. Porque não posso imaginar este castelo sem você. Porque Theo precisa de você. Porque eu. Porque você o quê? Evangeline sussurrou, o coração trovejando contra as costelas. Porque eu preciso de você. A confissão saiu baixa, áspera, arrancada de lugar profundo onde ele mantivera trancada. De maneiras que não consigo nomear completamente. Você trouxe luz onde havia apenas escuridão, calor onde havia apenas gelo, e a ideia de perdê-la é intolerável. Evangeline sentiu lágrimas transbordarem novamente, mas eram diferentes agora. Não de dor, mas de algo tão grande que não cabia no peito. Eu também preciso de você. Admitiu, a voz tremendo. De vocês, de Theo. Deste lugar impossível que se tornou o primeiro lar verdadeiro que já tive. A mão de Nathaniel ergueu-se.
os dedos roçando a bochecha dela com delicadeza que contrastava com toda a dureza dele. Então fique, não como criada, não como funcionária. Fique como... Respirou fundo e então as palavras vieram claras e definitivas. Fique como minha duquesa. Case-se comigo, Evangeline, não por dever ou conveniência, mas porque não consigo imaginar futuro que não inclua você ao meu lado. O mundo parou. Todo o ar foi sugado da sala. Evangeline esqueceu como respirar. Um duque pedindo casamento. A ela, a menina abandonada, claudicante, sem berço ou fortuna verdadeira. Eu, você tem certeza? Foi tudo o que conseguiu articular. A sociedade vai. Que se dane a sociedade. Nathaniel interrompeu com ferocidade. Que se danem as fofocas e opiniões de parasitas que não importam. Você importa. Theo importa. Nós importamos. Se houver lição que aprendi através de você, é que valor não vem de títulos ou sangue azul, mas de caráter. E seu caráter vale mais que todo o ouro do meu ducado. Era declaração e proposta e promessa tudo junto, embrulhado em palavras que quebraram cada muralha que Evangeline ainda mantinha ao redor do coração. Sim, a resposta saiu como suspiro, como prece, como juramento. Sim, eu caso com você. E ali, na sala de audiências do castelo de Ravendor, sob o olhar dos ancestrais pintados nas paredes, Nathaniel de Ravendor puxou Evangeline para seus braços e beijou-a pela primeira vez. Não foi beijo delicado ou hesitante, mas urgente, promessa selada, acordo entre almas que encontraram no outro o que procuravam sem saber que buscavam. Quando finalmente se separaram, Evangeline viu algo nos olhos cinzentos de Nathaniel que jamais imaginara testemunhar. Felicidade pura, descomplicada, sem reservas. Theo vai surtar de alegria, comentou, sorriso brincando nos cantos da boca. Evangeline riu, som livre e leve. Vamos contar a ele juntos? Juntos. Nathaniel concordou, entrelaçando os dedos nos dela. Para sempre juntos. E assim, de mãos dadas, saíram da sala de audiências não como duque e salvadora, não como senhor e criada, mas como noivo e noiva, marchando em direção ao futuro que construiriam lado a lado. 6 meses depois, num dia de primavera que parecia pintado especialmente para a celebração, o castelo de Ravendor fervilhava de vida e alegria. Flores decoravam cada corredor, cada sala, cada canto. O jardim principal, onde Evangeline certa vez ensinara Theo sobre ervas curativas, fora transformado em altar ao ar livre. Arcos trançados com rosas brancas e eras que perfumavam o ar. A capela do castelo estaria pequena demais para acomodar todos que quiseram comparecer, não apenas a nobreza local, obrigada a comparecer por protocolo social, mas também os habitantes das vilas circundantes, camponeses e artesãos que tinham histórias próprias sobre a bondade de Evangeline, curandeiras que vieram honrar uma das suas que acendera sem perder a essência. Evangeline estava diante do espelho em seus novos aposentos, a suíte da duquesa, recentemente renovada segundo seus gostos. O vestido de noiva era obra-prima de seda e renda, branco como neve virgem, simples em design, mas luxuoso em execução. O véu, mantido por coroa delicada de flores frescas, caía em cascata pelos ombros. Mas não eram as roupas caras que faziam Evangeline sentir-se transformada. Era a expressão nos próprios olhos refletidos no espelho. Paz, confiança, pertencimento. Você está linda. Theo entrou correndo, usando seu próprio terno pequeno, cabelos penteados com cuidado. Papai Nathaniel vai desmaiar quando te ver. Evangeline sorriu ao termo que o menino adotara nas últimas semanas. Nathaniel não era tecnicamente pai de Theo, mas para todos os efeitos práticos, tornara-se exatamente isso. Papai Nathaniel está nervoso? Perguntou pegando a mão pequena do menino. Muito, Theo confirmou com entusiasmo.
Ele já derrubou 3 copos de água e ficou olhando pela janela por 1 hora. Senhora Pembroke disse que nunca viu Duque tão humano. Evangeline riu, o som ecoando cristalino pelo quarto. A cerimônia foi perfeita em sua simplicidade. Evangeline caminhou pelo corredor de flores, não ao som de órgão pomposo, mas acompanhada por violinos que tocavam melodia suave, antiga, que Marta cantarolava. Theo seguia atrás, carregando as alianças numa almofada de veludo verde, e no final do corredor, sob o arco de rosas, estava Nathaniel. Ele usava trajes formais, casaco negro com bordados em fio de prata, colete de seda, gravata impecável. Mas era a expressão no rosto que roubou o fôlego de Evangeline. Admiração crua, amor sem disfarces, felicidade que iluminava cada traço severo. Quando ela alcançou-o e colocou a mão na dele, Nathaniel sussurrou apenas para ela: "Você é a coisa mais linda que já vi. E você é o homem mais tolo do mundo por casar com curandeira claudicante." Evangeline sussurrou de volta, sorriso brincando nos lábios. "Então sou o tolo mais feliz da terra inteira." O padre conduziu a cerimônia com solenidade apropriada, mas havia calor genuíno em sua voz ao pronunciar as bênçãos. Quando chegou o momento dos votos, tanto Evangeline quanto Nathaniel descartaram as fórmulas tradicionais. Nathaniel falou primeiro, a voz firme ecoando pelo jardim. "Evangeline, você entrou na minha vida quando eu estava morrendo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ensinou-me que bondade não é fraqueza, que amar novamente não significa esquecer dor passada, mas transcendê-la. Prometo honrá-la não apenas com título e riqueza, mas com respeito, parceria e amor todos os dias que me restam." Evangeline sentiu lágrimas picarem, mas não permitiu que caíssem. Era sua vez. "Nathaniel, você me mostrou que pertencer a algo vai além de sangue ou berço. Ofereceu-me não apenas lar, mas família. Não apenas proteção, mas propósito. Prometo ser sua parceira em tudo, estar ao seu lado nos dias de luz e nos de tempestade, e amar não apenas você, mas também Theo e qualquer outra criança que Deus nos conceda, com tudo que sou." Ao mencionar qualquer outra criança, Evangeline deixou mão descansar instintivamente sobre o ventre. Gesto sutil que Nathaniel notou. Os olhos arregalando-se em surpresa silenciosa. Ela assentiu minimamente. Confirmação. Havia segredo compartilhado apenas entre eles, bênção inesperada que descobrira apenas semanas antes. O sorriso que iluminou o rosto de Nathaniel foi digno de poesia. Trocaram alianças com mãos que não tremiam. Pronunciaram o sim final com vozes firmes. E quando o padre declarou-os marido e mulher, Nathaniel puxou Evangeline para beijo, que selou não apenas o casamento, mas promessa de futuro construído juntos. A celebração que seguiu foi épica. Mesas estendiam-se pelo jardim, carregadas com comidas de toda a região. Músicos tocavam, crianças corriam entre os adultos. A divisão rígida entre classes dissolveu-se temporariamente. Naquele dia, todos eram apenas pessoas celebrando algo belo e raro, amor verdadeiro que transcendera todo obstáculo. Ao pôr do sol, quando os convidados finalmente começaram a partir, Evangeline e Nathaniel ficaram no terraço que dava para os jardins. Theo dormindo entre eles, a cabeça no colo de Evangeline. O céu pintava-se em tons de rosa e ouro, e paz envolveu-os como manto. "Você se arrepende?" Evangeline perguntou baixinho. "De casar com alguém como eu?" Nathaniel virou-se para encará-la, a expressão séria. "Arrependo-me apenas de uma coisa, que não te encontrei antes, que desperdicei anos acreditando que amor era impossível. Mas arrepender de casar com você? Jamais, nem neste mundo, nem no próximo." Evangeline inclinou-se, encostando a cabeça no ombro dele. "Eu era ninguém. Menina abandonada na lama. E agora? E agora é duquesa de Ravendor."
Nathaniel completou: mãe de meu filho e do filho que ainda virá, senhora deste castelo. Mas mais importante que tudo isso, beijou o topo da cabeça dela. Você é amada, completamente, incondicionalmente, eternamente. Evangeline permitiu que as lágrimas corressem finalmente, mas eram lágrimas de júbilo puro. A menina que fora expulsa sob a chuva, que salvara desconhecido, sem saber que salvava seu próprio futuro, que curara feridas invisíveis com paciência e amor, finalmente encontrara seu lugar no mundo. Não como criada ou obrigação, não como dívida a ser paga, mas como parceira, como esposa, como duquesa, como Evangeline de Ravendor. E sob o céu que manchava-se de estrelas, a família, Nathaniel, Evangeline e Theo, permaneceu abraçada, unidos não por sangue ou convenção, mas por escolha e amor. E assim, o castelo de Ravendor, que fora fortaleza de dor e solidão, transformou-se em lar de esperança e renovação. Porque às vezes, apenas às vezes, os contos de fadas acontecem, mesmo fora dos livros. Actualiza. Mueve la cama con la cama, esa cintura de Shakira. Actualiza, actualiza. ¿Qué es esto? Mueve la cama con... Lata. No seas así. Es que, ¿cómo más los voy a entretener si voy a estar aquí picando todo el rato? Tengo que hacer contenido de alguna forma, chicos. ¿Qué hay ahí? Un asqueroso bien empieza a hablar. Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar. Actualiza, actualiza. Dios mío, qué grande las letras y la barra alimentaria. Chica, soy ciega, ¿ok? No puedo, si le bajo me incomoda un poco. Necesito tenerlo así. Aparte, yo estoy jugando en una tele. Pero bueno, ya lo paso. Chica, ¿esto quieres ver? No veo una polla. Mira, ni siquiera puedo ver. Ya, ahí yo creo que está. Voy a bajar ahí. Prohibido el viewers planning. Necesito una canción más cantable. Esta canción no me motiva. No me motiva a estar cantando. Basta, ¿no? God damn. Modélame así, no. Pose. ¿Qué es esto? Modelo así, no. Pose. Sync. ¿Y yo para qué quiero sync? Bueno, para algo lo querré. Pose. Sí, no. Pose. Es que esta no me la sé. Tienen un montón de mods. ¿Qué es esto? Perma.
Chiquillos, podemos tener un... No, 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 no. Vamos a tener una cafetería para que sea la tapadera de que tenemos una fábrica ilegal de dinosaurios, ¿ok? Au. Ah, la tontera, me interesa. Ya. Pose. Lavado de dinero, claro. Mushroom people, letting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Up, para, pam, pam. Sí, ustedes tienen que ser conscientes que yo en algún momento voy a tener que rolear. ¿Ok? Así que ustedes quiero que se preparen mentalmente para eso. Fuerte. Pero bueno, parte del oficio. Mushroom people sitting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother pray. Sugar. What is right in my pocket? Yeah, right in my pocket. Oh, baby. She's old. Quiero saber qué es eso como de 4 ojos. The kombucha mushroom people letting you wanna stay. Can't believe you. Let your mother. Ay, sí. I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Se me acabó. Me quedé sin antorchas. In the end that I goes away. In the end that I goes away. What do I feel? What do I say? In the end that it goes away. 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 ¿Qué cojones es eso? Yo ahora solo vengo por hierro. Baby, no money. Baby, no money. No me sé esta canción del bebé no money. No casi pura canción del bebé no money. Mi canción. Mi canción. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok? La. Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Ricky Cucu Caca. Ricky Cucu Caca. Es la mejor canción que vas a escuchar en tu vida. Eso es.
Ricky Cucuca. ¿Sabes qué voy a probar? Voy a probar, chicos, voy a probar. Si pongo... Insulta al admin para ver si te está especteando. No voy a insultar al admin. Oh. ¿Por qué haría eso? Tú juras que yo no conozco. Yo vivo del Minecraft, cabrón. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. Uy, me va a matar. ¡Ah! No se puede craftear, no se puede craftear. Lo voy a matar. Lo voy a matar. Es que yo lo voy a matar. Espérate. No, 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 no. Si ese cabrón no me la va a ganar. No me la va a ganar. ¿Cómo es posible? Si es solo un cofre. Lo peor es que yo lo vi. Ah, yo sabía que era fake. A ver. Vamos a hacer. Ricky Cucu Caca. Más encima no traje el barco. No me importa.